Ela limpava o chão com a cabeça baixa e todos passavam por ela como se fosse invisível. Ninguém sabia o nome dela, nem se importava. Até o dia em que um piloto arrogante apontou para ela e riu alto na frente de todos. Essa aí, no máximo sabe varrer o hangar, imagina entender de avião, mas o que ele não sabia é que ela foi quem projetou o avião que ele ia pilotar. E naquele dia, o silêncio no hangar seria ensurdecedor. Fica até o final, porque essa história vai te provar que quem é subestimado, um dia pode surpreender o mundo inteiro. O chão do hangar refletia as luzes artificiais com perfeição. Era cedo, mas o movimento já era intenso. Técnicos caminhavam com pranchetas, vozes se cruzavam em conversas técnicas e o som dos motores em teste preenchia o ar com vibração metálica. No canto, com um pano úmido nas mãos, estava Isadora. A jovem, de pele morena e olhos atentos, usava um macacão simples azul marinho com o logotipo da empresa de terceirização bordado no peito. Os cabelos presos com um lenço discreto, as mãos marcadas pelo trabalho repetitivo. Ela não dizia nada, apenas observava. Enxugava os rastros de graxa no chão com cuidado, como se cada mancha contasse uma história. E, de certo modo, contava mesmo. Aquele chão já vira testes fracassarem, voos históricos começarem, egos inflarem, e agora via Isadora. Mas ninguém a via de verdade. "Cuidado aí, moça, vai molhar meu sapato", resmungou um engenheiro que passou apressado, desviando dela sem nem olhar para o rosto. Ela recuou sem dizer nada. Nem um pedido de desculpa ele deixou para trás. Estava acostumada. Isadora sabia que naquele lugar, o uniforme que você usava definia o quanto sua voz era ouvida. E o dela, naquele dia, era de silêncio. Foi então que ele chegou. O barulho dos passos firmes antecedeu sua presença. O som das botas batendo no piso, o tilintar da jaqueta de couro com as insígnias bordadas, a postura ereta de quem estava acostumado a ser o centro. "Capitão Vinícius, já testaram a pressão da cabine?" perguntou em tom ríspido, olhando para o grupo técnico que o acompanhava. "Ainda não, senhor. Estamos aguardando o relatório final de estabilidade", respondeu um dos engenheiros, abaixando ligeiramente a cabeça. Vinícius bufou, cruzou os braços, caminhou pelo hangar como se fosse dono do lugar. Foi então que notou Isadora, agachada próximo à asa esquerda do avião, limpando discretamente o chão ao redor. Ele franziu o senho. "Isso aí. Trouxeram uma faxineira para o meio dos testes agora?" disse, alto o bastante para todos ouvirem. Algumas risadas discretas ecoaram. Isadora ergueu os olhos por um segundo, mas logo voltou a olhar para o chão. Vinícius se aproximou, ainda rindo. "Vai devagar aí, viu? Esse avião aí é mais complexo que teu rodo. Cuidado para não bater com a vassoura na turbina", zombou com um sorriso sarcástico no canto da boca. Isadora ficou imóvel, os olhos marejados, mas o queixo erguido. Não choraria ali, não diante dele. Um dos mecânicos tentou mudar de assunto, constrangido. "Capitão, sobre a leitura dos flaps..." "Calma, rapaz. Antes deixa eu terminar minha aula de engenharia aqui com a moça do pano", retrucou Vinícius, sem disfarçar o desprezo. Ele se virou para ela uma última vez, apontando para o avião reluzente ao fundo. "Isso aí que você está limpando foi feito por gente que estudou a vida inteira. Não adianta varrer. Você nunca vai entender o que acontece dentro daquela cabine." Silêncio. Todos pararam. Nenhum dos presentes teve coragem de defender. Isadora apenas fechou os olhos por um segundo. Inspirou fundo. Se levantou devagar, ajeitou o lenço na cabeça e recolheu o balde com dignidade. Não disse uma palavra. Mas naquele instante, quem prestasse atenção veria o brilho nos olhos dela. Não era tristeza, nem raiva. Era a certeza de que o mundo dá voltas. E o voo daquele homem estava prestes a cruzar o céu que ela mesma tinha desenhado.
O alojamento improvisado, onde Isadora dormia, não ficava longe dali. Um pequeno quarto nos fundos da empresa contratada, com paredes finas, uma cama estreita e uma estante que abrigava apenas 3 coisas: um porta-retrato com a foto da mãe, um diploma emoldurado e um caderno surrado de capa preta. Ela chegou cansada naquela noite. As palavras do capitão Vinícius ainda ecoavam em sua cabeça. Mas não era a primeira vez que alguém a diminuía, e infelizmente não seria a última. Sentou-se na cama, tirou os sapatos com cuidado e olhou fixamente para o caderno. Era ali que morava tudo o que ela era. Com as mãos ainda marcadas pela limpeza do hangar, ela o abriu. As páginas estavam preenchidas com cálculos, esquemas de asas, gráficos de estabilidade e anotações escritas com letra firme. Eram os detalhes técnicos da aeronave que agora ocupava o centro daquele mesmo hangar. Ela passou o dedo suavemente sobre um dos diagramas. Aquela curva de fuselagem, aquele ajuste nos flaps laterais, aquela nova disposição da cabine para maior visibilidade. Tudo aquilo era dela. Ideias que nasceram de horas solitárias de estudo, em uma universidade pública, depois de turnos noturnos como garçonete. Isadora sempre foi a aluna que todos ignoravam nas rodas sociais. Não usava roupas de marca, não falava alto, não se impunha. Mas era a primeira a chegar na aula e a última a sair do laboratório. Quando finalmente concluiu a faculdade de engenharia aeronáutica, tentou vaga em grandes empresas, mas ouviu as mesmas palavras de sempre. Seu currículo é bom, mas não temos vagas no momento. Tem certeza que quer esse setor? Talvez algo mais administrativo seja melhor. Até que um dia, uma empresa menor, a Delta Projetos, aceitou contratá-la como terceirizada para integrar um time de apoio técnico em um novo protótipo de aeronave civil. Ela não teria crédito público, nem salário equivalente aos demais engenheiros, mas teria uma oportunidade, e isso bastava. Mas o contrato chegou ao fim 2 meses antes do primeiro teste oficial, e como a empresa terceirizada também oferecia serviços gerais, Isadora aceitou continuar ali como auxiliar de limpeza temporária, só para não se afastar do projeto que ajudou a construir. Ninguém entendeu por que uma engenheira estaria limpando o chão, mas ela sabia. Aquele avião ainda era dela, e ela precisava vê-lo voar. O projeto começou pequeno, mas logo ganhou visibilidade. A proposta era criar uma aeronave leve, moderna e eficiente, com sistema de resposta rápida e baixo consumo. Era ousado e muitos duvidaram, mas Isadora não. Ela mergulhou nos cálculos, dedicando madrugadas a testar fórmulas que melhorassem a eficiência aerodinâmica. Quando a equipe precisou de uma solução para o controle de estabilidade lateral, foi ela quem entregou a resposta. E quando o teste do trem de pouso apresentou falhas de absorção, foi novamente ela que apontou a solução viável, redesenhando o conjunto em poucas horas. Mas ainda assim, seu nome nunca apareceu nos e-mails oficiais, nem nas reuniões principais. Era sempre tratada como apoio técnico, como alguém invisível por trás do sucesso. E agora, ironicamente, ela estava limpando o chão do mesmo hangar onde seu avião seria testado por um homem que mal sabia o que carregava sob os pés. Fechou o caderno devagar, respirou fundo, levantou-se e caminhou até a pequena janela do quarto. A noite estava calma e dali ela podia ver as luzes do hangar ainda acesas. A sombra do avião projetava-se sobre a parede externa como se fosse uma promessa silenciosa de algo maior. Algo que ainda viria. Foi então que o celular vibrou sobre a estante. Uma notificação simples, mas que fez seu coração acelerar. Reunião técnica. Amanhã, 8 horas. Participação obrigatória de todos os envolvidos no projeto Z9. Z9. Era o nome interno da aeronave, o avião que ela projetou, o avião que o capitão Vinícius pilotaria no dia seguinte.
Ela sabia o que aquilo significava. A Delta, enfim, havia pedido que ela se apresentasse formalmente. Olhou de novo para o caderno, pegou uma caneta e escreveu no rodapé da página: "Eles vão me ver. E não por causa do que eu vesti, nem do que eu limpei, mas por aquilo que eu construí em silêncio." Fechou o caderno, deitou-se e dormiu como quem sabe que, às vezes, a maior resposta é apenas continuar. O dia amanheceu com o céu limpo, como se o universo tivesse decidido não interferir no que estava prestes a acontecer. O hangar fervilhava de movimentação. Técnicos conferiam os últimos detalhes. Engenheiros se alinhavam para a reunião de briefing. E ali, imponente, estava o Z9, a aeronave experimental que se tornara o centro das atenções nos últimos meses. Capitão Vinícius chegou como sempre chegava, atrasado e cheio de si. Vestia o uniforme com ares de general, o óculos escuro ainda no rosto, mesmo em ambiente fechado, e a pasta de voo debaixo do braço. Seu andar era lento, estudado, como se cada passo fosse uma apresentação. "Vamos fazer história hoje, senhores", anunciou, sem sequer cumprimentar os presentes. Alguns engenheiros trocaram olhares discretos. O piloto não era bem quisto por todos, mas sua fama e tempo de serviço impunham silêncio. Ele havia sido escalado por questões políticas, não técnicas, e isso era claro para quem realmente conhecia o projeto. Vinícius se dirigiu à bancada central, onde uma grande tela exibia o modelo 3D do Z9. "Tenho certeza de que essa máquina vai responder bem, mas se não responder, eu dou conta. Já pilotei coisa muito mais complicada que esse brinquedo", disse, sorrindo de canto. Um dos engenheiros pigarreou e tentou explicar. "Capitão, a estrutura do Z9 exige sensibilidade nos comandos laterais. Qualquer manobra abrupta pode comprometer os flaps traseiros. Tivemos que modificar a arquitetura original por conta de frescura, isso sim", interrompeu Vinícius com um aceno desdenhoso. "Esse avião tem asas, motor e piloto, o resto é detalhe." Risos constrangidos. Ninguém ousava enfrentá-lo diretamente, ninguém ainda. No fundo da sala, discretamente sentada ao lado da parede, estava Isadora. Vestia o mesmo uniforme azul da limpeza. Havia sido autorizada a assistir à reunião porque seu nome finalmente aparecera entre os colaboradores convidados pela Delta. Mas ninguém além do diretor técnico sabia quem ela realmente era. Ela observava tudo em silêncio, com os olhos atentos. Cada gesto de Vinícius, cada comentário técnico ignorado, cada piada maldosa, e anotava. Não por necessidade, mas por hábito. Era o que ela fazia melhor: observar, processar, ajustar. O diretor da Delta, um homem de fala calma e olhar analítico, pediu a palavra. "Antes de encerrarmos, quero apresentar oficialmente uma das responsáveis por grande parte das soluções técnicas do Z9. Muitas das melhorias que permitiram esse teste hoje vieram do trabalho dela. Quero que deem as boas-vindas à engenheira Isadora Lima." O silêncio caiu como uma pancada. Vinícius franziu a testa. Alguns se entreolharam, outros cochicharam. Isadora se levantou. Com passos firmes, caminhou até o centro da sala, ainda vestida como auxiliar de limpeza. Não havia maquiagem, não havia salto, não havia crachá de prestígio. Só ela. E o que ela sabia? Vinícius ergueu uma sobrancelha. "Essa moça?" perguntou irônico, como se aquilo fosse uma piada. Isadora abriu seu caderno preto, folheou até a página marcada e o posicionou sobre a bancada. Com voz serena, mas firme, começou a falar. "O Z9 tem centro de gravidade levemente deslocado para frente. Por isso, na decolagem, é preciso compensar o manche com leve inclinação gradual. O sistema de resposta lateral exige comandos suaves, principalmente em manobras de curva. Se forçar demais, o estabilizador vibra.
Foi a primeira falha que identifiquei nos testes simulados. Ninguém a interrompeu. A sequência de voo ideal é com subida progressiva em 12 graus, mantendo estabilidade até 2.500 pés. Só depois disso, o sistema responde com confiança. A sequência está aqui, disse apontando para o gráfico desenhado à mão. Vinícius se aproximou, ainda com expressão de incredulidade. Você desenhou isso? Sim, e testei. 3 vezes. Os dados estão todos registrados. O diretor apenas assentiu. Ela tem razão. Foi graças a essas correções que o voo de hoje se tornou possível. O piloto recuou um passo. O tom em seu rosto mudou. Aquilo não era mais piada. Isadora fechou o caderno com calma. Eu posso não estar vestida como engenheira, capitão, mas esse avião é o resultado de noites em claro, não de desfiles de ego. Um silêncio desconfortável dominou a sala. Todos olhavam para ela. Agora, de verdade. Vinícius engoliu seco. Pela primeira vez, não tinha resposta. E naquele momento, ele entendeu. Não pilotaria apenas uma aeronave. Pilotaria o orgulho de alguém que ele tentou apagar. O relógio digital na parede marcava 9h17. O hangar estava silencioso. As palavras de Isadora ainda pairavam no ar como fumaça densa, difícil de dissipar. Ninguém ousava quebrar o clima. Ninguém esperava por aquilo. O capitão Vinícius estava parado, olhando fixamente para o caderno fechado sobre a bancada, como se aquele pequeno objeto tivesse, de repente, se tornado mais complexo do que qualquer painel de controle que já tivera diante de si. O diretor da Delta limpou a garganta, tentando retomar o ritmo da reunião. Vamos seguir com os procedimentos de voo, disse, mas mesmo ele parecia afetado pela tensão invisível no ar. Isadora, se puder acompanhar a equipe de telemetria e ficar à disposição para qualquer análise, agradeço. Ela apenas assentiu, sem erguer a voz. Vinícius, ainda surpreso, deu um passo para trás e se afastou em direção ao vestiário técnico. Um dos auxiliares o seguiu. Capitão, o senhor quer que a gente revise os comandos com base nas anotações dela? Ele não respondeu. Apenas fez um gesto brusco com a mão, dispensando o rapaz. Em silêncio, retirou o óculos escuro e o colocou sobre a pia do vestiário. Lavou o rosto. Respirou fundo. A imagem dela ainda estava cravada na mente. Aquela moça que ele humilhou horas antes, que esfregava o chão com um pano, agora estava diante de todos como a responsável pelo projeto. E não apenas isso. Ela sabia mais do avião do que qualquer outro naquele hangar. Orgulho ferido é um motor silencioso. Empurra o homem para dentro de si mesmo, onde mora o que ele não quer enxergar. De volta ao hangar, os preparativos avançavam. A equipe de solo posicionava os cabos de comunicação e os engenheiros ajustavam sensores e leitores de pressão. A aeronave estava impecável, mas o ambiente não era o mesmo. Havia algo diferente nos olhos dos técnicos, nos passos dos supervisores, nas mãos que conferiam parafusos com mais cuidado. Eles agora sabiam. Ela estava ali. E ela era mais do que haviam suposto. Isadora acompanhava tudo à distância, sentada diante do monitor de dados. O caderno permanecia ao seu lado, aberto na mesma página do briefing. Ela não se mostrava superior, não exigia desculpas. Apenas fazia o que sempre fizera, observava com atenção e preparava soluções. Foi nesse momento que Vinícius reapareceu. Já vestido com o traje de voo completo, capacete sob o braço, postura firme. Mas os olhos estavam diferentes. Ele se aproximou da mesa onde ela estava. Todos pararam. Técnicos congelaram o movimento. O diretor suspendeu a fala. Era como se o tempo tivesse segurado a respiração. Vinícius parou diante dela. Engenheira Isadora, disse baixo, mas audível o bastante para todos ouvirem. Sobre aquele ajuste no manche, você recomenda compensação manual ou deixa o sistema automático agir primeiro?
Ela ergueu os olhos. Compensação manual. 2 segundos de leve tração, depois pode soltar. O sistema assume suavemente. Se você não puxar, o nariz vai vibrar e perder estabilidade. O piloto assentiu. Olhou para o caderno mais uma vez. Depois, olhou para ela. Obrigado, disse. Simples, direto, mas com a voz carregada de algo que ele raramente oferecia. Respeito. Isadora apenas acenou com a cabeça. E foi o suficiente. Os minutos seguintes foram de preparação. Vinícius caminhou até a aeronave, subiu pela escada de acesso lateral e entrou no cockpit. A cabine foi fechada com precisão. Os engenheiros acionaram os sistemas de solo. As hélices começaram a girar. No monitor interno, Isadora acompanhava a curva de resposta dos sensores. Tudo dentro da margem, tudo exatamente como ela havia calculado. O rádio transmitia a voz do piloto. Z9 pronto para decolagem. Autorização solicitada. A resposta veio rápida. Autorizado, capitão. Boa sorte. O som do motor aumentando de intensidade preencheu o hangar. O avião começou a se mover lentamente até a pista. Na sala de controle, todos observavam a grande tela, onde os gráficos se desenhavam em tempo real. Altitude, velocidade, resposta dos flaps, estabilidade do eixo. E ali estava ela, sentada no fundo, com as mãos entrelaçadas, o olhar fixo. O avião decolou com perfeição. Subida progressiva, ângulo de 12 graus, resposta suave, nada fora do previsto. Vinícius conduziu com precisão e a aeronave respondeu como se conhecesse suas mãos. Mas ele sabia. Aquela suavidade, aquele equilíbrio, aquele desempenho, não vinham dele, vinham dela. Durante o voo, ele executou as manobras sugeridas por Isadora. E em cada curva bem-sucedida, em cada trecho de estabilidade, sentia o peso da verdade. Aquela garota que ele havia humilhado compreendia aquele avião mais do que ele jamais compreenderia. Depois de 30 minutos, a aterrissagem. Limpa, segura, suave. O hangar irrompeu em aplausos contidos. Era um sucesso. O primeiro voo do Z9 tinha sido impecável, e ninguém ali tinha dúvidas de quem era a mente por trás daquela vitória. Vinícius desceu da aeronave, caminhou até a equipe técnica. Quando chegou diante de Isadora, todos aguardaram o que ele diria. Seu projeto voa bem, disse ele, com um sorriso pequeno, quase tímido. Ela não sorriu de volta, mas respondeu com calma. A engenharia me ensinou que tudo tem reação, até o desrespeito. Ele abaixou os olhos e não disse mais nada. E assim, naquele hangar onde ela fora ignorada e humilhada, Isadora saiu andando lentamente, com seu caderno preto debaixo do braço. Agora, todos sabiam quem ela era. Na manhã seguinte, o hangar amanheceu diferente. Ainda havia ferramentas espalhadas, café sendo servido em copos plásticos e vozes cruzando relatórios. Mas o clima era outro. Todos andavam mais devagar perto de Isadora. Os cumprimentos que antes não existiam agora vinham com sorrisos respeitosos. Os olhos que a atravessavam como invisível agora buscavam os dela com admiração. E mesmo que ela não dissesse nada, algo em sua postura dizia: eu sempre estive aqui. Vocês é que não olharam. Ela continuava com o uniforme azul da empresa terceirizada. Ainda tinha os mesmos cabelos presos com o lenço discreto, mas agora era tratada como engenheira. Não por causa de um crachá, mas porque sua competência havia atravessado a camada da aparência e falado mais alto. Na sala de reuniões da Delta, o diretor reuniu toda a equipe. O voo de ontem não foi apenas um sucesso técnico, foi um marco para a empresa, começou ele. Pela primeira vez entregamos um projeto com tecnologia nacional, criado internamente, com inovação e eficiência. E grande parte disso se deve à engenheira Isadora Lima. Aplausos preencheram a sala.
Aplausos sinceros. Isadora manteve a cabeça baixa por um instante. Depois, se levantou. Eu agradeço, mas não fiz sozinha. Cada linha que eu tracei nasceu da confiança que algumas poucas pessoas tiveram em mim, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ela respirou fundo e completou. Às vezes, o talento não fala alto, ele sussurra. Mas quando alguém para escutar, o mundo muda de direção. O diretor anunciou então a decisão oficial. A partir de hoje, Isadora assume como engenheira-chefe de desempenho e segurança dos projetos da Delta, com autonomia técnica plena e equipe própria. Houve mais aplausos. E dessa vez, alguns olhos marejaram. No final da reunião, enquanto todos se dispersavam, o capitão Vinícius permaneceu parado na porta, observando. Ele se aproximou devagar. Parabéns pela promoção, disse em voz baixa. Isadora não respondeu de imediato. Ele continuou. Eu pensei muito depois do voo. Lembrei do que falei, do jeito que falei, e me envergonho disso. Ela ergueu os olhos. O senhor não precisa se desculpar. Eu aprendi a não esperar respeito de quem não me conhece. Vinícius pareceu engolir em seco. Mesmo assim, estou pedindo. Errar é fácil, quando a gente só olha por cima. E eu olhei por cima demais. Houve um silêncio breve. O avião que o senhor pilotou foi projetado para voar alto, mas só chegou onde chegou porque alguém cuidou dos detalhes, disse ela sem ironia, apenas verdade. Ele apenas assentiu. Sabia que aquelas palavras doíam mais do que qualquer bronca, porque vinham de quem tinha todo o direito de se vingar, mas escolheu ser maior. Horas depois, Isadora caminhava pelo pátio da empresa com seu caderno na mão. O mesmo de sempre. Ainda havia páginas em branco, ainda havia sonhos a rabiscar. Ela se aproximou da aeronave, que agora carregava uma pequena placa ao lado da cabine. Z9, Projeto Delta, Supervisão Técnica Isadora Lima. Passou a mão suavemente na lataria. Sorriu. Atrás dela, uma jovem aprendiz, cabelos cacheados, uniforme limpo e olhar curioso, se aproximou. Engenheira Isadora, é verdade que a senhora começou limpando aqui? Ela riu com gentileza. Comecei limpando o chão e calculando a altitude ao mesmo tempo. A garota sorriu de volta, encantada. Um dia quero ser como você. Isadora olhou para ela, séria e afetuosa. Não queira ser como eu, seja melhor, comece com o que você tem, onde você está, e nunca abaixe a cabeça para quem tenta te fazer menor. A garota assentiu, com brilho nos olhos. No fim da tarde, Isadora estava no escritório novo, ainda em fase de montagem, com móveis simples e a janela aberta para a pista de pouso. Pegou o caderno mais uma vez e escreveu: não é o cargo, nem o uniforme. O que te faz grande é o que ninguém vê, a coragem de continuar mesmo quando ninguém te aplaude. Fechou o caderno e olhou para o céu, onde o Z9 cruzava as nuvens em voo de exibição. Um avião que, para muitos, era apenas mais um modelo, mas para ela, era a prova de que os invisíveis também podem deixar marcas no céu. E enquanto a aeronave desaparecia no horizonte, Isadora murmurou para si mesma: o mundo só vê quem levanta voo, mas o verdadeiro valor está em quem constrói as asas. Ela entrou naquele hangar como uma desconhecida, limpa, calada, ignorada. Saiu de lá como engenheira-chefe, respeitada, reconhecida, inesquecível. Não precisou gritar, nem revidar, apenas deixou que sua competência falasse mais alto do que o preconceito. E no fim, quem a humilhou teve que aplaudir. Porque a vida é assim. Quem pisa nos pequenos para parecer grande, um dia é obrigado a se curvar diante de quem cresceu em silêncio. Nunca subestime quem está calado. Quem trabalha em silêncio, às vezes, é quem mais carrega sabedoria. E quando a verdade de alguém voa alto demais, nem a arrogância consegue alcançar. Essa história não é só sobre aviões. É sobre quem foi desacreditado,
sobre quem foi tratado como nada, mas mostrou que valia tudo. E você? Já foi subestimado por alguém? Já te olharam de cima sem saber do que você era capaz? Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal, escreve aqui nos comentários o que você achou e de qual cidade você está assistindo esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes a maior resposta que você pode dar é continuar voando, mesmo quando duvidam de você. Até a próxima.